Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, aqui estamos mais uma vez com a Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, para a classe de jovens e adultos da IBD. Nós estamos neste trimestre estudando o livro dos Salmos. E neste momento chegamos à lição de número 4, os Salmos históricos. Nós temos uma leitura bíblica como base que se encontra nos Salmos de número 78, verso 1 até o verso 7, que eu passo a ler com vocês. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Aqui está a nossa leitura. Nós temos um texto áureo que se encontra nos Salmos de número 106, versos 1 e 2, que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Para nossa aula, nós temos um sumário e uma introdução. Nós temos aí 3 tópicos sobre os quais nós vamos falar aqui nesta aula. Nós temos a eleição de Israel, nós temos a desobediência de Israel e nós temos o propósito de Deus para com Israel. Na nossa introdução, nós lemos: a história de Israel é um vivo e claro testemunho do poder, bondade e providência de Deus em favor do seu povo. Ao recontar esses acontecimentos passados, o salmista tanto desejava inspirar nas gerações seguintes o louvor ao Senhor pelas grandes coisas que ele havia feito para salvar Israel, como também exortá-los a confiarem no mesmo Deus que havia trabalhado pelos seus pais e alertá-los quanto às consequências da desobediência e incredulidade, que seus pais também experimentaram em razão de seus repetidos fracassos. Nesta lição, procuraremos extrair alguns ensinamentos dessas memórias históricas de Israel, registradas em diversos salmos
especialmente os Salmos de número 78. Deixei aqui em destaque para os irmãos os pontos que nós iremos então desenvolver nesta aula. Recontar aí os acontecimentos passados por parte aí do salmista. Olha o propósito que ele tinha na ocasião. Então, despertar aí, inspirar nas gerações o louvor ao Senhor, como também trazer uma exortação a respeito da confiança nesse Deus e este alerta que é importantíssimo nós atentarmos para ele quanto às consequências da desobediência e incredulidade. Nós não precisamos aprender mais com os nossos próprios erros. Nós temos a possibilidade, meus irmãos, de aprender com os erros dos homens do passado. Isto é aprender com a palavra de Deus, porque o Senhor, ele já deixou todas as condições, todas as situações possíveis para que nós possamos aprender tanto a obedecer a Deus e ser bem-sucedidos, como também observar os resultados da desobediência na vida dos homens antigamente. Portanto, não haverá desculpas para nós, principalmente nos dias pelos quais nós estamos passando. Então vamos para a nossa lição e vamos extrair essas importantes lições, esses importantes ensinamentos destas memórias históricas a respeito do povo de Israel. O nosso primeiro tópico, portanto, nós temos a respeito da eleição de Israel, verso 1 até o verso de número 7. E está aí registrado para os irmãos, desse versículo de 1 a 7, eu quero fazer essa leitura com vocês nos Salmos de número 78. O verso 1 até o verso 7. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigma da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, porque a geração vindoura a soubessem, e os filhos que nascessem levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem aí os seus mandamentos. No nosso comentário, no primeiro parágrafo, nós lemos: além do seu caráter histórico, esse é também um salmo sapiencial, o que se evidencia tanto pelo cabeçalho como pela palavra introdutória. Escutai a minha palavra, povo meu. Salmo sapiencial são os salmos que trazem para nós algum tipo de instrução, algum tipo de ensinamento. O propósito de Deus ao recontar através do salmista a história das gerações passadas para o seu povo é para que as gerações seguintes aprendam a amar a sua lei e colham em sua própria história os frutos da obediência de que seus pais se privaram por tantos e longos anos de rebeldia. Então prestemos atenção nesta primeira leitura da nossa lição, porque o salmista ele tinha em vista a sua geração, contando a história dos pais, ele tinha uma visão a respeito da sua geração.
e também das gerações futuras ali do seu povo. E olha o quão longe chegou a palavra de Deus ao ponto de nos alcançar nesse milênio que estamos vivendo, nessa nossa época, e a instrução, ela continua. Prestemos atenção no destaque, que nós, observando a palavra de Deus, a lei de Deus, nós vamos colher os frutos da obediência. Então o destaque é sempre a obediência à palavra de Deus. E nós vamos colher, se obedecermos, coisas que os pais antigamente, ou o povo no passado, eles foram privados. Privados do quê? Das bênçãos de Deus, e por conta do quê? Da desobediência, da rebeldia diante de Deus. Por isso também o salmista fala das memórias do antigo Israel em termos de parábolas e enigmas, porquanto esses acontecimentos registrados para a nossa instrução contêm preciosas lições sobre a importância de se obedecer a Deus, bem como ilustram o mistério da salvação que, a despeito de ser anunciada e proposta por Deus ao homem, muitas vezes não é correspondida e permanece oculta ao seu entendimento. Vamos observar aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10, uma leitura importante aqui para nós, e então nós vamos fazer que, assim como o salmista naquela ocasião, ele contava as maravilhas de Deus com o propósito de despertar no povo aí a obediência, agora nós temos para nós, aqui registrado em 1 Coríntios capítulo 10, e o versículo de número 11 e 12, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então nós percebemos aqui que tudo que nós estamos estudando, principalmente aqui nos livros dos Salmos, que é o objetivo do nosso estudo, aqui o alvo do nosso estudo no trimestre, e nós enxergamos ali muitas figuras, e elas estão ali exatamente para nós, para quem já são chegados aí o fim dos tempos, o fim dos séculos, e nós devemos estar atentos. Mateus, capítulo de número 13, e agora para falar a respeito da parte de que Deus, ele ocultou a muitos aí o seu propósito, o seu plano e o seu projeto, nós lemos no verso 11 até o verso de número 15, e ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A razão pela qual Jesus falava em parábolas era exatamente isso aqui, porque aqueles que eram chamados pelo Senhor para a salvação, estes entenderiam o mistério, porque lhes seria revelado. Agora, os outros não, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será então tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Interessante como que
é o mover de Deus, o agir de Deus na vida daquele cujo coração está empedernido, né? Endurecido, está como pedra e não tem prazer nas coisas de Deus. Porém, existem aqueles que se inclinam para Deus e esses então serão favorecidos pela graça do Senhor, terão a oportunidade do Senhor esclarecer a eles a respeito da sua palavra. Aqui trata a respeito da eleição de Israel. E não Israel no todo, mas aqueles que o Senhor queria realmente mostrar-lhes a glória. No nosso segundo parágrafo nós lemos: notemos que, embora muitas vezes as obras de Deus na história de Israel sejam manifestações da sua ira contra a desobediência do seu povo, na forma de terríveis castigos e repreensões, o salmista refere todos estes feitos como louvores ao Senhor e força e as maravilhas que fez. O Senhor, ele foi louvado tanto na salvação e livramento daqueles que nele confiaram, como também no castigo e destruição dos desobedientes e ímpios, em ambos revelando as perfeições do seu caráter santo, justo e bondoso. Então, conforme lido, nós vamos perceber que Deus, ele é sempre louvado, sempre glorificado. Conseguimos enxergar a sua força e as maravilhas que ele sempre faz, tanto em abençoar aqueles que lhe obedecem, quanto também no castigo sobre os desobedientes. Tudo isso aí diz respeito à obra de Deus. Eu quero ler o texto de Romanos, capítulo de número 9, e o versículo 22, 23 e 24, para ilustrar isso que nós estamos falando. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha que maravilhosa palavra que Paulo ele traz, interpretando exatamente esses acontecimentos do passado. Alguns que tinham o coração duro e já estavam preparados para isso mesmo, na realidade ficaram como exemplo negativo e também de aprendizado. Como nós devemos, então, não nos portar na realidade, né? Fugir daquilo que esses homens, do comportamento que esses homens tiveram, a fim de que nós sejamos favorecidos pelo Senhor. Continuando a nossa leitura, ao mesmo tempo, tais obras poderosas sendo realizadas em Israel, de acordo com seu andar diante do Senhor, é um claro testemunho de que esse povo havia sido escolhido por Deus, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. De fato, em favor de Israel, o Senhor havia manifestado as suas grandes obras na forma de juízos contra os outros povos, como os egípcios e cananeus, repreendendo-os e protegendo os seus eleitos enquanto peregrinavam entre eles, e finalmente entregando-os em suas mãos. Então aqui nós vemos como que o Senhor ele agiu com justiça sobre todas essas nações e beneficiando aqueles que ele elegeu. E daí, quem é que vai questionar como Deus ele fez? O nosso Deus, ele é soberano. Ainda o terceiro parágrafo, considerando
as duras aflições que as gerações passadas haviam sofrido em razão da sua desobediência, o salmista considera a importância de recordar essa história, mas à luz do fato de que tudo isto poderia ter sido evitado se os pais tivessem obedecido à palavra de Deus. Quanto sofrimento, quanta angústia, quanta perseguição, quantas lágrimas, tudo isso, por quê? Porque desobedeceram à palavra de Deus, não deram crédito à palavra do Senhor. E aqui já fica o alerta para a geração de hoje, tá? E que, sendo ordem do próprio Deus incutir nos filhos a importância da obediência, o salmista desejava também despertar na sua geração e nas seguintes a certeza de que poderiam receber abundantes e as mesmas bênçãos prometidas por Deus aos pais, desde que não seguissem os caminhos tortuosos destes últimos. Abre aspas, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Fecha as aspas. Então nós temos aqui uma oportunidade extraordinária, assim como os filhos tiveram, em olhar para trás e observar o comportamento dos pais e as consequências de obediência e desobediência. Hoje a mesma coisa nós temos, porque aqueles filhos, embora conhecendo a história dos seus pais, mesmo assim também andaram pelos mesmos caminhos, muitos deles em desobediência à palavra de Deus, embora fossem conhecedores destas palavras. Seguindo para o nosso segundo tópico, nós temos a desobediência de Israel. E assim nós vamos ler alguns versículos do 8 ao 16, do versículo 33 ao 41 e do 56 ao 61, do Salmo de número 78. Vamos ler então a partir do verso 8 aí até o verso 16. Lemos. E não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar, fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão, de dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. Tudo isto em pleno deserto. Quantas maravilhas de Deus à vista daquele povo. O verso 33 até o verso 41, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os eles à morte, então o procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se
porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás, tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Verso 56. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Nesse segundo tópico, a desobediência de Israel, nós lemos, mas lamentavelmente, a primeira lição a que chegamos ao relembrar a história dos pais é do alto preço que pagaram pela desobediência. O salmista não diminuiu a gravidade dos pecados cometidos pelo seu povo, apontando a insensatez daquela geração costumaz, rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. A voluntariedade com que seu coração se desviou do Senhor, recusaram andar na sua lei, e a ingratidão diante dos sinais realizados em seu favor, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que Deus fizera ver, e assim vai ficando visível o ponto de se tornar vergonhoso para as gerações seguintes, como a cada episódio da sua trajetória, desde a saída do Egito até a chegada em Canaã. Cada demonstração de misericórdia para com os pecados passados, de bondade, disposição em aceitá-los novamente, Deus é correspondido com renovada incredulidade, afronta e apostasia, e ainda prosseguiram em pecar contra ele. Contudo, isto ainda pecaram. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Olha que coisa terrível no meio desse povo. Embora eles tivessem contemplado tanta graça, tanto favor, tanta misericórdia, tanto livramento, mas a manifestação do povo é sempre com ingratidão. É um coração mal agradecido diante de Deus. Deus demonstra tanta misericórdia, mas eles vão pelo caminho pecando, errando. Deus sempre é correspondido com uma renovada incredulidade. E como que Deus foi paciente com esse povo? Como que Deus, ele lidou com um coração tão duro quanto foi desse povo, apesar de terem grandes experiências com o Todo-Poderoso. O nosso segundo parágrafo, é importante notar também que toda esta denúncia da perversidade de Israel é feita com o propósito de louvar a misericórdia e paciência de Deus. De fato, as repreensões e castigos enviados contra o povo, toda vez que esse pecava, tinham o propósito de reconduzi-los ao Senhor, de modo que, mesmo sob a opressão dos seus inimigos, Deus não permitia que fossem totalmente destruídos. Então, o coração duro, um coração incrédulo, desobediente, e quando Deus ele corrige, Deus castiga, o maior propósito de Deus é despertar o povo, é fazer com que o povo se voltasse para ele mesmo, Deus,
porque somente Deus pode abençoar, somente Deus pode dar paz. Então, Deus acabava que destruindo os inimigos do seu povo e não o povo que tinha um coração tão duro. Então nós lemos aí, pondo-os ele à morte, então procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E isto sabendo Deus que agiam de má fé, apenas desejosos de se livrarem do mal que os afligia, mas seus corações prontos a se afastar dele novamente na primeira oportunidade. Deus sabia. Então está escrito, todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele e nem foram fiéis ao seu conserto. Que eram merecedores de sofrer as consequências últimas dos seus pecados, isto o salmista não nega. E por isso atribuiu a preservação do povo, não aos seus surtos de desespero que os levaram a buscar a Deus, mas à misericórdia divina. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque o coração do homem realmente é um coração duro, totalmente contrário ao propósito e à vontade de Deus. E como nós lemos aqui em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo diz que aquele que está de pé, que olhe que não caia. Nós devemos sempre olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele realmente é o nosso galardoador, o nosso recompensador, o nosso sustentador. É ele que nos livra e que nos guarda. Porque se depender do homem em si, o homem sempre vai fazer aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. Mas em tudo isso nós vemos o quanto é grande a misericórdia e o amor de Deus. O nosso terceiro tópico, o propósito de Deus para com Israel. Os versículos 67 até o versículo 72. Vamos fazer a leitura. Além disto, rejeitou a tenda de Jacó, ou melhor, de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e os tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. O propósito de Deus para com Israel. Depois de desenvolver extensamente o tema da desobediência de Israel e misericórdia, ou a misericórdia de Deus, o salmista, de certo modo, retorna ao tema inicial da eleição, chegando a uma conclusão. Todas as coisas, tanto a longa caminhada de tropeços do seu povo, como as inúmeras intervenções divinas em sua história, têm um propósito claramente visível na forma como a história de Israel se desenvolveu. Em consonância com a sua justiça, o Senhor julgou as gerações passadas que pecaram, até que eventualmente rejeitou aqueles que, segundo a carne, pertenciam a Israel. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Isto abriu caminho para que se manifestasse o propósito oculto prenunciado no chamado dos patriarcas, mas especialmente ilustrado na vocação de Davi para apacentar Israel, de que somente os eleitos
seriam salvos. Sendo a eleição divina do povo de Deus algo tão certo e motivo de tanto louvor e júbilo perante o Senhor, quanto as obras de Deus manifestas na criação. Tratar a respeito da eleição é algo extraordinário. Como eu já disse, o coração do homem, ele é ruim, ele é mau desde a sua meninice. Aliás, os homens, eles foram gerados a partir do momento que Adão e Eva estão fora da presença de Deus. Então, todos que nascem ali, nascem destituídos da glória de Deus. Todos estão debaixo do juízo, da sentença, da ira de Deus. Porém, o Senhor Deus, ele vai proporcionar para nós uma oportunidade de salvação. E isto em Cristo Jesus, nosso Senhor, que se entregou por nós na cruz do Calvário, fazendo-se maldito em nosso lugar. E ali então recebeu a sentença de morte, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. E ele então, depois de morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus. E na sua ressurreição, ele nos dá vida e vida com abundância. Ora, mas para quem pertence a essa vida? Exatamente para aqueles que o Senhor Deus agora quer eleger. Aqueles que o Senhor quer salvar. Porque a mente humana, ela está totalmente entenebrecida, totalmente tomada pelo pecado. O homem por si só, ele não pode tomar a decisão de se entregar a Cristo Jesus e encontrar aí a salvação para a sua alma. Não tem condição para isso. É necessário que o Senhor Deus se manifeste a ele através de seu Filho Jesus Cristo. E a partir daí, então, nós vamos poder ter aí conhecimento da graça e da misericórdia do Senhor. A respeito disso, eu quero fazer uma leitura em Mateus, capítulo de número 11, no versículo de número 25, a partir dele. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste, ou a revelaste aos pequeninos. Então, a salvação, o conhecimento de Deus, a volta para Deus, não depende de sabedoria humana, de recursos humanos. Depende da revelação de Deus àquele que ele quer se revelar. E aí o verso 26, Jesus disse: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Esta é a eleição de Deus, está ligada à sua soberania. Deus, ele deu seu Filho para morrer por aqueles que ele quer salvar. E ele pagou o preço, ele deu aquele que é o seu bem mais precioso. Para quê? Para que ele pudesse, então, dentre todos os homens, escolher aqueles que ele quer escolher. E ele é soberano para tal. Quem vai questionar isto? O verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, conhecer esse amor e usufruir desse amor, dessa graça maravilhosa, depende de Deus. Quando Deus, ele revela a nós a sua salvação, os seus mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo, aí nós passamos a compreender e a entender as suas maravilhas. E a partir daí, teremos prazer em andar na sua presença. Então, o livro dos Salmos, os Salmos históricos, eles nos trazem lições preciosíssimas para a nossa caminhada aqui na face dessa terra. A nossa conclusão, nós lemos: os Salmos históricos resumem a história de Israel
destacando a salvação poderosa de Deus nas obras e maravilhas realizadas em favor do seu povo, e testemunhando que nem mesmo a fraqueza humana diminui ou encobre a glória de Deus, mas antes enseja que o seu propósito, até então oculto, se manifeste na forma de misericórdia para com aqueles que, segundo a eleição da graça, se arrependem e não seguem os caminhos tortuosos dos pecadores. Portanto, meus irmãos, vamos entender muito bem isto aqui. A misericórdia, a graça do Senhor é segundo a sua eleição. E aqueles que são então chamados por Ele e alcançam esse favor, esses então vão se arrepender e esses vão passar a andar por caminhos planos, sublimes, altos. Esses vão abandonar os caminhos tortuosos dos pecadores, terão prazer em Deus. E isto é um favor, isso é graça do Senhor. Que nós venhamos aprender com os salmos históricos a não errar como os homens do passado erraram e a andar nos caminhos do Senhor. E uma vez que fazemos isto, vamos dar glória, vamos adorar, vamos reconhecer a grandeza de Deus, pois tem usado para conosco de muita misericórdia. Tendo concluído a nossa aula, nós passamos aí pelo sumário da lição, com o primeiro tópico, a eleição de Israel, o segundo, a desobediência de Israel, e o terceiro, o propósito de Deus para com Israel. Lemos o nosso texto áureo do Salmo 106, verso 1 e 2. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Pois bem, aqui então encerramos a nossa lição. Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode
compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.